Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Colat. Colat, um jogo polonês independente de terror, baseado em fatos reais. O jogo se vende assim e ele começa contando essa história. Colat é uma palavra polonesa, significa montanha, e faz sentido quando você pensa que ele é baseado em um incidente da década de 50, onde 9 estudantes russos desapareceram nas montanhas durante uma nevasca. E o jeito que encontraram os cadáveres desses jovens foi muito bizarro, assim. Então o jogo se baseia no que será que aconteceu com essas pessoas. Foram vítimas de animais, foram vítimas das intempéries lá do lugar, sofreram um acidente, caíram, sei lá, uma nevasca, sei lá. Então o jogo ele tenta criar conjecturas do que aconteceu com essas pessoas, com esses jovens que foram passar um final de semana nessas montanhas. Então, você é daquela já clássica pro terror perspectiva em primeira pessoa, que você é um protagonista que você não sabe quem é a princípio e você vai descobrindo com o desenrolar do jogo. É interessante que esse jogo é narrado pelo Sean Bean, o ator conhecido pelo Senhor dos Anéis e tal. Então ele tem essa carona de jogo AAA porque ele é realmente bonito, os cenários na neve, as casas, as construções, as montanhas são muito, muito bem feitas e tem uma trilha sonora que começa já impactante, com um canto gregoriano e tal, é bem bonito. Mas na real esse jogo é um jogo de mapa, de você saber usar uma bússola e se situar num mapa. E esse mapa é bem vida real mesmo. Você não aparece no mapa e você tem que usar essa bússola e saber o norte, sul, leste e oeste e se guiar por longitude e latitude do mapa em decorrência das coisas que você encontra marcadas em rochas ou em cascas de árvore do cenário. Então assim, eu fiquei muito perdido nesse jogo, mas eu achei que foi divertido porque era muito legal você estar andando no meio de uma nevasca e ver uma casa no alto de uma montanha e você explorar essa casa. O jogo tem um quê sobrenatural, existem fantasmas nessa floresta que te atacam e te matam, então ao contrário de outros jogos de terror, tipo o Vanishing of Ethan Carter ou o Dear Esther, que tem um quê de terror também, ele não é essencialmente narrativo, ele tem essas sequências de fuga desses espíritos malignos que tentam te matar. Ele também tem bastante armadilhas que você pode cair e morrer. Então o jogo é um pouco frustrante nesse aspecto porque você às vezes acaba voltando muito e como ele é difícil de você se situar, você se guiar, a menos que você manje como usa um compasso, uma bússola, você fica muito perdido e acaba repetindo muito do que você faz. O jogo, você encontra muitos papéis e muitas inscrições e diários das pessoas que fizeram essa excursão para as montanhas, e essa é o grande poder do jogo. Se você não se sente compelido a seguir em frente e a entender o que aconteceu e a se interessar pela história, não tem muito por que jogar, apesar de ser bem bonito visualmente, mas eu acho que o grande lance do jogo é isso, você entender o que se passa lá. Ele não tem uma progressão de tempo normal, o jogo vai ficando à noite ou vai ficando de dia conforme você encontra lugares diferentes. É legal porque ele cria situações específicas para cada área da floresta, ou da montanha, ou da caverna que você encontra. Então ele tem partes realmente macabras, assim. E é interessante jogar com headset, porque o aspecto sonoro é muito bom do jogo. Esses jogos perdem muito do impacto sem o som, sem a música. E ele me lembrou de muitos jogos e filmes, né, que se passam em situações adversas de neve, de pessoas que ficam isoladas por conta de nevascas e tal. Especialmente de uma série de filmes da Noruega. São 3 filmes de amigos que vão passar o final de semana numa cabana nas montanhas e acabam chegando no meio de uma nevasca. Só que eles chegam num lugar que existe uma pessoa vivendo lá, e essa pessoa é um serial killer que ataca esse grupo de jovens. Então é um filme diferente por ser norueguês, então as pessoas se portam de uma maneira diferente dos filmes que a gente está acostumado de terror, especialmente os hollywoodianos. E ele é bem legal porque ele realmente gravado lá, no meio da nevasca, no meio da neve. Então, sei lá, você sente vontade de tomar um chocolate quente quando você vê esses filmes, porque é muito frio, e você sente isso. O Colat, essa série, passa bem essa ideia. Tem um outro jogo legal que explora essa ideia de frio. Esses jogos nunca realmente abusam da condição fisiológica do personagem por estar no frio. Isso seria legal algum jogo fazer, especialmente porque a gente tem visto muitos jogos poloneses, suecos, russos de terror, e eles realmente têm uma ligação, esses desenvolvedores diferentes com
condições climáticas extremas. Então seria legal o personagem sofrer com frio e isso não acontece nesses jogos. Esse Cold Dreams é um jogo russo que ele também é simples em estruturação do jogo como um todo, mas ele é legal por conta dos cenários, de você se ver no meio dessa nevasca, e é legal você chegar numa casa que tem uma lareira, e aí você cria uma situação, e é uma coisa mais do jogador que cria do que do jogo em si. Esse Cold Dreams é de um cara que vive repetindo o mesmo sonho, ele é um pai, e a filha dele, que já faleceu, tenta ajudá-lo a sair dessa situação, e você encontra mementos da filha durante esses pesadelos, para tentar se libertar desse ciclo vicioso na vida do cara. Então esses são outros jogos com temática de Perdidos na Neve, que são interessantes, essa série norueguesa e esse jogo russo. Mas eu acho que o Colat ele é ainda mais especial, porque ele tem uma cara de AAA, assim, porque ele é realmente muito bonito, muito bem feito. E apesar de ele não ser muito legal nas partes de perseguição, os fantasmas, que eu acho que são os fantasmas das crianças que morreram lá, são meio chatos, às vezes perseguem até os confins do mundo e eles não são assustadores. Eu acho que o cenário em si é o grande personagem do jogo. É legal você entender quem é você, o que você está fazendo ali e chegar ao final da narrativa dessas crianças e o que realmente aconteceu com elas. Só que tem esse porém muito problemático que para mim foi, que é não saber usar uma bússola e não saber se situar num mapa. Então esse jogo me ensinou um pouco disso também. Então, outro jogo de terror diferente, que talvez você não tenha ouvido falar, é esse Colat, que eu sugeriria, caso você goste dessa proposta diferente de jogo de terror.